Cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor, amém? Amém, né? É com uma grande alegria que a gente vem à casa do Senhor, né? Todos os dias, primeiramente, a casa do Senhor é lá no nosso quarto, quando a gente desperta, né? Já agradece pelo novo dia. Ali nós estamos na casa do Senhor porque estamos na sua presença. E hoje aqui nós viemos cultuar ao Senhor, celebrar os feitos do Senhor e compartilhar um com o outro da maravilha que Ele tem feito em nossa vida. E que não são poucas, né? Primeiramente pelo fôlego de vida. Eu convido vocês a abrir lá no livro de Salmos, no Salmo 89, no verso 15. Mas antes eu pergunto para você e para mim, em tempos de luta, de adversidade, onde está o nosso pensamento? De onde procuramos vir que venha o nosso socorro? Quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, aflitos, o que fazemos para que a nossa mente possa descansar, para que o nosso espírito possa ter um refúgio, para que a gente possa ter calma nesse momento de luta e adversidade? Em alguns momentos a gente liga a televisão, em outros momentos a gente vai para assistir um filme, a gente assiste uma série, porque nós não queremos pensar naquilo que nos aflige, naquilo que nos preocupa. Mas uma vez que a gente conhece a palavra do Senhor, que a gente reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida, né? A nossa esperança e o nosso socorro tem que estar no Senhor. Porque lá no livro de Salmos, o capítulo 89, no verso 15, ele diz para mim e para você, que somos de Cristo, devemos agir dessa forma. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na sua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Então, o nosso socorro sempre será no Senhor, o nosso refúgio sempre será no Senhor. Amém? Porque por mais que possamos dizer que eu fiz, que eu consegui, que eu posso, se eu não reconhecer todas essas ações no Senhor, de nada valerá. Porque para Ele tem que ser o nosso melhor, para Ele tem que ser a honra, para Ele tem que ser a glória. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé para que possamos orar ao Senhor. Amém? Pai, neste momento, Senhor Jesus, nesta noite, junto com meus irmãos, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, Pai, primeiramente para te agradecer, porque Tu tens sido conosco até o presente momento, meu Pai. Tu tens nos fortalecido, Tu tens, meu Pai, cuidado de nós em todo o tempo, em todo momento, Pai, fazendo com que venhamos caminhar dia após dia para o encontro contigo, Senhor Jesus. Cuida de nós, ó Pai, cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, Senhor Deus. Nos fortaleça, Pai, e não permita, Senhor Deus, que venhamos esmorecer nessa caminhada, Senhor Deus. Não. Viemos aqui, Pai, porque queremos aprender mais e mais do Senhor, Pai. Aqui estamos, Senhor Jesus, porque queremos desfrutar da Tua alegria, Senhor Deus, da Tua paz que vem do Teu trono, Senhor Deus. Então, Pai, que nesta noite, Senhor Deus, cada um que aqui se faz, Senhor Jesus, presente, que o Senhor venha tocar, que o Senhor não permita, Senhor, que venha sair da mesma forma que entrou, Senhor Jesus. Não, mas que venhamos ser cheios, ó Pai, da Tua paz, cheios do Teu amor, Senhor Deus, e que os nossos olhos espirituais, ó Pai, sejam abertos para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém? Tempo de dançar, tempo de cantar na presença dele. Aleluia. Eu peço que vocês me ajudem. Vamos todos cantar juntos então?
são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há o quê? Há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ó, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ó, vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. E os seus cabelos tão brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, o quê? Nos seus olhos, há fogo! Há fogo! Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ó, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Ó, vem me incendiar. Ó, vem me incendiar. Ó, vem me incendiar. Glória a Deus. Toca aí, meu irmão. Faz um sol. Estão ouvindo? Agora sim, né? Tá sem um carro. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás.
podemos enxergar, pela fé podemos tocar, pela fé clamamos a Ti, ó Pai. Aleluia. Estou firmado, em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, declare. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, pois eu estou firmado. Estou firmado em Cristo pra
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Depois de um povo eleito, eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, assumindo seu lugar pra sua fé partilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Declare: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós queremos viver o amor que tem por nós. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, como eu te amo. Quero ser igual a tudo que sou é pra o teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Só a igreja, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Pode se sentar.
Graça e paz, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Como você está? Como passou esses últimos dias? Começo dessa semana, de domingo até hoje. Nosso último encontro para esse encontro. Como você passou? Tudo na paz ou mais ou menos? A verdade é que ontem estávamos conversando com a irmã, né? E a verdade é que o amanhã, né, pertence ao Senhor, pertence a Ele. Ele sabe o que acontecerá, que possamos viver o hoje tendo uma certeza, tendo somente uma certeza que não acaba aqui, não se finda aqui. Não voltamos para essa terra novamente, como alguns acreditam, né? Porque a nossa segunda morada já está sendo preparada, segundo o nosso Senhor nos prometeu. Nos prometeu a nova Jerusalém, né? E essa certeza de quando tudo se findar aqui começará algo totalmente novo, algo que não terá fim. Então as nossas aflições, as nossas frustrações, as guerras travadas acabarão aqui. Não levaremos nada. Não levaremos nada. E a palavra fala justamente sobre riquezas, que aqui é muito valioso, mas que são destruídas ou são consumidas conforme o tempo, onde a traça vai consumindo, a ferrugem vai consumindo, vai se deteriorando, tudo vai acabando, e na medida do possível também vai se renovando, né? Essa semana passada colocamos uma peça de ouro da minha mãe, né? Para rifarmos, né? E ali a Mara falou: pode deixar comigo, vou dar um talento nela, né? E algo que eu achava que não ficaria melhor, rapaz, ficou muito lindo. O ganhador terá um belo presente. Já eu fazendo meu merchan aqui, né? Por apenas R$10. O Pixel da Nayara. Você pode concorrer a um lindo cordão de ouro. Aleluia. Então, o Senhor traz beleza onde não existe beleza alguma. O Senhor traz vida onde somente existiu ossos secos. Esse é o nosso Deus. Capacita o homem para produzir coisas belíssimas. Aleluia. Então, eu quero convidar você a ofertar nessa noite. Eu tinha preparado algo para trazer aos nossos corações, que está lá em Lucas. Não, na verdade vai estar lá em Romanos. Lá no capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos. Abre. Aleluia. Capítulo 12 de Romanos, mas lá no verso 5 vai falar de dom.
dom. Eu vejo muitas pessoas com dom ou com dons e que não estão evidenciando esse dom para a honra e glória do Senhor, né? E aqui vai falar dessas pessoas que algumas têm determinados tipos de dons e outros. Todos acharam? Romanos capítulo 12, no verso 5. A minha sogra fala: deixa eu testemunhar lá no momento de oferta. Hoje você pode testemunhar. Quarta-feira, né? Aleluia. Acharam? Romanos 12, 5 diz assim, ó: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então fala assim pro seu irmão: meu irmão, você está ligadinho em mim. Ouviu aí, Silas? Meu irmão, não tem jeito, você está ligadinho em mim. Pegando cadeira ou não? Você está ligadinho em mim, Adriana. Aleluia. Vocês estão ligadinhos uns nos outros. É isso que a palavra está dizendo aqui. Não sou eu. Temos diferentes dons. 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Agora eu vou te dar 10 segundos para você pensar internamente aí, ó, dentro de si, só você e você agora, e pensar no dom que o Senhor te deu. 10 segundos. Pensou? Todos pensaram? E agora, como um pai bondoso, eu vou puxar a sua orelha agora. O que você está fazendo com o seu dom? Que você não está evidenciando para a honra e glória do Senhor? Eu dou uma risadinha para descontrair. Hein? O que você está fazendo com o seu dom? Até para contribuir é um dom, você viu? Que até para contribuir é um dom. E eu cheguei hoje aqui pelas 4 horas da tarde, né, mais ou menos, pedindo uma palavra ao Senhor para trazer aos nossos corações. E o Senhor me levou a essa e também puxou a minha orelha, né? Porque muitas vezes queremos abraçar tudo. O Senhor falou comigo, creio que foi Ele que falou comigo. Dê oportunidades. Dê oportunidades, né? Semanas atrás agora, eu estava ficando quase maluco com tantas coisas a fazer, né? Mas agora eu passo a bola para vocês. Bom, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Então, exerça-o conforme o Senhor te deu, com amor, ó, com generosidade, com alegria, com zelo, com fé. Com fé. Muitas vezes a gente faz esperando um reconhecimento ou algo em troca.
mas a nossa fé alcança o reconhecimento de Cristo para as nossas vidas, daquilo que fazemos. Ou muitas vezes você já está fazendo aquilo e você não ouviu de mim, talvez, quem sabe, um muito obrigado. Eu falo agora, muito obrigado, mas o Senhor já está te reconhecendo há muito tempo aquilo que você tem feito. Amém? Então eu te convido a exercer mais esse dom. Quem sabe não é de todos, mas pode ser de muitos, em contribuir na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te amo e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pela minha vida, pela nossa vida, pela tua igreja, pela tua noiva, Pai. Que na medida do possível, Pai, tem se esforçado. Eu creio que o Senhor está vendo o esforço de cada um, que, como eu falei no domingo passado, não é fácil. Quem disse que seria fácil estar aqui? Porque a todo momento, aquele que veio para matar, roubar e destruir, quer nos impedir de estar aqui, de simplesmente estar aqui. Mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e nos deu essa oportunidade. Eu agradeço por todos que contribuíram, por todos que se empenham na tua obra, Pai, com cada dom que o Senhor tem dado, em nome do Senhor Jesus. Amém? E quem é o primeiro a testemunhar? Quem é o primeiro a trazer uma palavra para a igreja? 1, 2, 3. Glória a Deus. Não perca esse momento. Esse momento é precioso. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Não ia vir hoje não, porque o inimigo colocou 2 pessoas no meu serviço lá que tá difícil. Aí você acaba passando raiva, falando coisas que não deve, e daí você, lê a palavra do Senhor, é tão bom. Mas eu venho, porque meu compromisso é com Deus, né? Hoje eu vou falar para os irmãos em ouvir a palavra do Senhor. Porque ler a palavra do Senhor, a gente lê, mas temos que ler e ouvir, para que a gente possa entender o que Deus quer falar com a gente. E eu falo isso através de um testemunho que aconteceu comigo. Como sempre, a tribulação no meu serviço estava demais, que eu não estava aguentando mais, eu já estava querendo pedir as contas e sair. Aí eu vim aqui na igreja, ouvi uma palavra do pastor, até ele não está aqui, eu esqueci o nome dele. Isso, pastor Márcio. Que ele falava assim: pula do barco. Aí eu cheguei no outro dia, até essa pessoa, que agora, não sei por que motivo, virou minha inimiga no serviço, eu falei para ela, falei assim, eu fui na igreja, eu escutei o pastor falando assim, pula do barco. Falei, será que eu vou ter que pedir as contas? Eu falei para ela. Ela falou, será, Cida, que você vai sair? Eu falei, não sei. Porque ele falou para pular do barco, e eu entendi que foi para mim aquilo ali. E aí foi passando os dias, aí abriu
uma oportunidade lá no meu serviço mesmo para mudar. Eu saí de camareira, passei para a lavanderia. E logo que eu saí, uma semana depois, meu Deus, se vocês verem o que virou, a bagunça que virou dentro daquele hotel, as camareiras brigando, confusão, conversa fofoca e fala e diz que... Aí depois eu entendi por que queria dizer pular do barco. Porque era para me sair dali, porque ia acontecer aquela confusão. E ali se mostrou quem era quem, que maneira que era quem era realmente, quem não era, quem estava certo, quem estava errado. Então, por isso que eu falo, irmãos, nós temos que ler a palavra e ouvir o que Deus tem para falar. Muitas vezes vemos na igreja, os pastores falam, pregam, as irmãs vêm, testemunham, mas a gente não presta atenção. A gente tem que prestar atenção para que a gente possa ser abençoado, porque senão a sua bênção vai embora e porque você não ouviu, você não prestou atenção na palavra do Senhor. E é por isso que a ordem é sempre ouvir a minha voz. Deus fala pra gente, ouvir a minha voz, para que vocês sejam abençoados por Deus. Porque Bartimeu, ele ouviu a voz do Senhor, por isso que ele recebeu a cura, por isso que ele foi curado da cegueira dele, porque ele ouviu falar, Jesus está vindo, e ele gritou, Senhor, tenha misericórdia de mim, e ele recebeu sua bênção. E é isso que nós temos que ter por Deus, é prestar atenção, ouvir o que Deus quer dizer pra gente. Essa semana aconteceu uma situação na minha casa, que não foi fácil, foi difícil, até a irmã me socorreu, me ajudou, mas graças a Deus foi uma situação triste para mim, para o meu coração, mas Deus me deu a vitória, tanto que quando o médico me viu, ele falou assim para mim, o pior já passou, agora a gente só vai encaminhar. E Deus foi maravilhoso, e eu quero deixar para os irmãos, confirmando a palavra de Deus, que lá em Marcos 29, 30, 18, 35, que fala, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam, mas para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Animo, levanta-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus para o caminho. Então, irmãos, prestem atenção na palavra do Senhor, ouve Deus falar com vocês, que muitas vezes a bênção está bem pertinho, mas a gente não presta atenção e não escuta a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ouviu? Captou? E o próximo, quem é? Agora eu vou chamar o pastor Ivan.
Mais ninguém? Será que eu vou ter que chamar pelo nome? Brincadeira. Pode vir, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Vocês estão meio cansados, desanimados. Então vamos lá, 1, 2, 3, graça e paz. Ah, melhorou. Que bom que você está aqui. Se eu e o pastor David estamos contentes, como ele diz, imagine o Senhor. É muito bom. É um mistério quando nos reunimos como igreja, porque nós somos a igreja. E como diz a irmã Cida, realmente é necessário meditar e ouvir a voz do Senhor. Porque em Mateus o Senhor diz, errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E como é que nós vamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Meditando. Meditando a gente conhece as Escrituras. E sabendo quais são os dons, a gente revela o poder de Deus, como o Senhor fez por intermédio de Jesus. O que você quer que eu faça por você? Eu quero ver. Então a tua fé te curou. Veja. Então é isso que Deus quer em nossas vidas. Poder e autoridade. E que pena que vocês não vieram mais testemunhar, mas fique à vontade. Vocês podem me interromper. E isso é ser igreja. Porque é o que está escrito. Quando nós nos reunimos como igreja, Deus pode te usar para trazer uma profecia, para trazer uma revelação. Deus pode te dar uma visão. E lá no seu irmão e falar assim, rapaz, aquela prova que você está passando, vou contar só para tu. Daqui 10 dias Deus vai te dar a graça. Porque você tem orado e jejuado. Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem clamado? Você tem suplicado? Você tem apresentado dia após dia na presença do Senhor os seus pedidos? Com oração, com súplica, com ação de graça? Senão o poder não vem. Senão esse poder tão sonhado e prometido pela igreja não vem. Não vem. Hoje foi interessante, um colega de profissão me ligou que nós temos uma tratativa. E aí ele entrou, que também tem uma correlação com aquilo que eu vou falar, poder e autoridade. Hoje nesse tempo, e há tempo e fora de tempo, nós estamos vivenciando e vendo uma luta por poder e autoridade, aonde nos está buscando um equilíbrio, um domínio de coerência, de prudência, para saber aonde é que pode estar a verdade ou não. Aqueles que foram constituídos de autoridade não usam a sua autoridade com equilíbrio. Ele não pensa em misericórdia, em compaixão para aquela pessoa que ele vai aplicar, o que ele vai investigar. Simplesmente ele já condena, ele já sentencia. Hoje há leis, principalmente no Brasil do qual nós moramos, se realmente não houver uma investigação, os princípios fundamentais que estão lá no artigo 5º, até o artigo 5º, que são as cláusulas pétreas, que deveriam ser intocáveis, irremovíveis até que se faça uma nova Constituição, não estão sendo exercido o devido direito, os devidos princípios. De repente uma palavra está sendo mais valorada da palavra daquele que de repente é o inocente. Simplesmente ele se torna culpado.
E aí esse colega estava falando da aparente instabilidade que nós vivemos no nosso ordenamento jurídico, na nossa segurança jurídica. E aí ele disse assim: doutor, eu estou com 64, o senhor está com quantos? Estou com 54. Ele falou: eu estou pronto para defender a nossa pátria. Eu estou pronto para ir para o fronte, para a guerra. Eu falei: eu estou pronto para defender Jesus. Se ele falar, se ele der autorização, estou pronto para ir para a guerra. Se não, estou pronto para guerrear como os homens não querem guerrear, orando e jejuando, esperando a boa, perfeita e agradável vontade dele, e vivendo o meu cotidiano, desempenhando a minha cidadania terrena, como diz o pastor David. Nós temos dupla nacionalidade, uma terrena e uma celestial. E ele diz: exerça a sua de maneira incondicional, de maneira que você não dê brecha para ninguém, porque se você buscar em mim, porque eu tenho aquilo que a humanidade, que os homens procuram, poder e autoridade. E se você se colocar na minha presença, se você me buscar, eu sou capaz de te usar para destruir, mas antes para edificar nações. E aqueles que não querem ser edificados, se confrontar o Deus dos céus e da terra, pode ter certeza que vai ser destruído. E aí eu disse para esse colega: eu só vou se ele mandar. Se ele não for, eu fico no front. Eu fico só esperando. Então eu quero dizer isso. Esse prelúdio foi para dizer: ei, ele nos deu e quer nos levar a exercer esse poder e autoridade. E para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é a condição? Qual é a intenção? São várias perguntas, mas vamos ver. Eu escolhi 3 textos. Vou começar lá por Atos, poder e autoridade. E é interessante que os apóstolos também estavam esperando o que muitos cristãos esperaram, estão esperando para a nação brasileira. Atos capítulo 1. Você está aí? Sim? Então tá bom. Atos capítulo 1. Como hoje também é mais uma ministração de ensino, né? Nós vamos ler um pouco. Atos capítulo 1 diz assim: todos acharam? Ah, tá ali, ó. Eu espero um pouco. Atos capítulo 1. Se a sua versão estiver diferente da nossa, é porque nós escolhemos a NVI. Tem palavras mais simples, né? A NVI nós escolhemos por causa disso. Senão você vai ter que trazer um dicionário aqui do lado para ler e explicar. Ou tem que anotar para ir lá em casa depois para ler e explicar. Ou você pode usar o seu celular, desde que seja para a finalidade da ministração. Então, como alcançar a tão sonhada ou tão sonhado poder e autoridade? Seja no nosso lar com nossos filhos, seja no emprego, quando temos o dom da liderança, como exercer poder e autoridade. E o que é poder e autoridade? De acordo com aquele que criou os céus e a terra. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, esse poder e essa autoridade, seja ela temporal, terrena,
atemporal, celestial, ela só vem por intermédio de quem? Responde aí. Do Espírito Santo. E qual tem sido a nossa intimidade com o Espírito Santo? Hoje você falou com ele? Ontem você falou com ele? Anteontem você falou com ele? Porque em João o Senhor diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá para vocês o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo. Ele os guiará a toda a verdade, ele os ensinará e os instruirá a toda a verdade. Ele revelará o ontem, o hoje e o amanhã, o porvir. Você tem tido tempo com ele? Para saber como exercer esse poder, essa autoridade? Seja no seu cotidiano, seja na sua vida, seja na sua casa, seja com seus amigos, com seus colegas, seja no seu relacionamento interpessoal, aonde quer que você esteja. Ou até para enfrentar os autoritários, que confunde autoridade com autoritarismo, que confunde poder com ditadura. Porque se nós buscarmos o Espírito Santo, nós vamos saber o tempo certo de agir, ou como é que as pessoas estão agindo, ou se são as pessoas que estão agindo, ou se não é o poder das trevas. Tem um jovem que eu conheço e é natural, ele anda, até que o Senhor revele plenamente, a ciência diz que ele é esquizofrênico, tem problemas mentais, mas é interessante, com os dele, ele apronta e apronta, mas quando ele me vê, quando eu vejo, quando ele vai chegar perto de mim, ele já fica meio ressabiado. Aí eu busco a autoridade do Espírito Santo, eu falo para ele: ei, o que é que você fez lá na casa do seu avô, da sua tia, que eu estou sabendo? Não, pastor, isso é história, eu não fiz nada não. Eles estão mentindo, eu não fiz nada não. Rapaz, falou que você quis matar o seu avô, quis matar a sua tia, quis matar o... Não, eu não fiz nada disso não. Por quê? E eu já orientei e aconselhei os parentes deles. Claro que além dessa aparente ou suposto diagnóstico, é visível que ele tem problemas espirituais. Então quando ele chegar, se vocês não buscarem essa autoridade, esse poder que desce do céu, você tem duas escolhas, né? Meter o braço nele. Não é assim? Porque se a gente não tiver no Espírito, ou se nós não nos colocarmos no Espírito, a pessoa tira a gente do Espírito. Ou isso nunca aconteceu com você? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. Você quer uma prova indiscutível que o Espírito Santo está aqui e é real? Busque ele. Você quer saber, como o pastor ministrou, qual é o seu dom? Busque ele. Se não, vocês podem ouvir o que eu ouvi há muito tempo atrás, quando manifestou o diabo. Ele manifesta, lamentavelmente, mas ele tem mudado a estratégia dele às vezes. Ele não tem se manifestado tanto nas pessoas, ele tem usado a mente das pessoas para a gente pensar que são as pessoas. Porque ele diz, se vocês conhecessem esse Deus que vocês dizem que conhecem e buscam, vocês não viveriam na linha da mediocridade. Mas eu sei quem ele é, eu sei o poder e a autoridade que ele tem. E essa semana outra pessoa também me perguntou, é quase impossível às vezes a gente não falar daquilo que está acontecendo na humanidade ou no nosso tempo. Me perguntou de novo, pastor,
por que nós estamos com esse governo? Eu falei, não faz pergunta difícil. Aparentemente, é porque existe um sufrágio universal e o povo elegeu. Mas os cristãos estavam clamando. 2 motivos. Ou não souberam, ou ainda não estão sabendo. Porque se buscasse, se clamasse, se orasse, o Espírito de Deus ia revelar: sou eu quem quis. E por que é que eu quis? Aí eu falei assim para ele: irmão, não se preocupa não. Ore. Você tem orado pelas autoridades? Para que esse poder e essa autoridade se revele plenamente? Não, então. Vocês estão compreendendo a mensagem? Como é que nós vamos ter esse poder, essa autoridade para fazer aquilo que Ele falou que nós íamos fazer? Ou para termos aquilo que Ele falou que nós íamos ter? É só orando e se rendendo plenamente ao Espírito Santo. E a gente tem que perguntar isso: eu tenho buscado o Espírito Santo? Eu tenho tido tempo com Ele, meditado nas Escrituras? E é fácil? Não é fácil. Quem disse que seria fácil? E ele continua assim, ó, se ele sofreu, se alegre se você estiver sofrendo. E eu já ministrei aqui, ó, são 2 tipos de sofrimento e de prova. Às vezes você se coloca no sofrimento, ou ele deixa chegar ao sofrimento. Se você se colocou no sofrimento, reconheça, ore, planeja, e você sai rapidinho. Agora, se você não reconhecer, vai demorar. Mesma coisa na prova. Às vezes ele nos prova para nos aprovar, mas na maioria das vezes é nós que nos colocamos na prova, justamente por não conhecermos o que é ter esse poder, essa autoridade e a plenitude do Espírito Santo. E o Senhor pode aparecer a você. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ei, irmãos amados, e ele já tinha dito: o meu reino não é desse mundo. Então, nós, povo de Deus, não temos que brigar por este mundo. Temos que brigar pelo Senhor desse mundo, e para que Ele nos mostre qual é o propósito dEle, até que o reino dEle se estabeleça, como suportar os reinos humanos, como ser diferente, fazer a diferença. Aí o outro jovem me perguntou ontem também: pastor, eu gosto de falar com o senhor. Me explica, por que a gente faz tudo certinho, ou luta para fazer tudo certinho? E aí a gente vê principalmente o que está acontecendo aonde nós moramos. Vou passear, vou olhar, o pneu do meu carro está furado. O meu filho fica doente. E parece que eles não sofrem nada. Eu falei: é simples, começa a meditar nas Escrituras. Aí mandei o Salmo 73 para ele, o Salmo de Asaf. Leiam lá depois. Aí mandei também Abacuque. É interessante, Deus na maioria do tempo nos escolheu para sofrer, mas não viver em sofrimento. E como é possível compreender isso? Buscando esse poder e autoridade que está no nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Senão o incompreensível se torna inatingível, mas na presença do Senhor tudo se compreende. Foi o que Asaf disse, e que Abacuque também disse.
independente das circunstâncias, eu esperarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, ó. Ei, eu estou até mudando os meus pensamentos. Eu não acreditava muito nessa palavrinha, mas tem uma amiga minha que diz assim, que eu sou sempre do contra. Tudo eu contesto. Eu falei, não é que eu sou do contra e tudo eu contesto. Primeiro eu te ouço, processo, e posso dizer que concordo ou não para te agradar. Até um que eu amo ele de coração. Aí eu entrei nos embates com eles teológicos. Aí eu apertei na ferida, que houve um rompimento no mundo religioso. E aí foi até interessante. Esse é o nosso problema quando não conhecemos o poder e a autoridade, que ela não pertence a nós. Certa vez um amigo disse assim, ó: centralize o poder e a autoridade, você o perderá. Agora compartilhe ele, e ele voltará para você. E aí foi interessante, que aí a gente estava conversando sobre pessoas, sobre pensadores, pensamentos, aí até sobre o mundo espiritual, sobre a questão do diabo, como ele faz, o que ele faz, o que ele não faz, questão do livre-arbítrio. Eu falei assim, irmão, eu sempre pensei nesse livre-arbítrio, mas com Deus não tem livre-arbítrio não. Quando você busca a presença dele, ou você obedece, ou você obedece. Tem poder de decisão e de escolha. Aí ele já ficou assim comigo. Aí quando ele falou do diabo, eu falei assim, rapaz, tem um homem que eu admiro demais. Aí quando eu falei assim, não sei se ele vai ouvir esse vídeo, essa ministração. Aí eu falei assim, tem um homem chamado que eu admiro ele, Martinho Lutero. É Martim, né? Martinho Lutero, né? Martinho ou Martim? O reformulador da igreja. Martinho Lutero, ele diz assim, ó, que até o diabo é instrumento de Deus. Rapaz, por isso que eu falo que nós não sabemos partilhar o poder até a autoridade que Deus nos dá. Ele arrepiou comigo. Arrepiou e ficou magoado, mas eu vou me encontrar face a face com ele, porque eu tenho mandado mensagem para ele, pedi algo para ele, nem me respondeu até hoje. Tive que usar alguém para falar, ei, pede para ele aí fazer um favor para mim, porque eu excluí um grupo lá do qual não sou muito apto no WhatsApp, que eu era o administrador, só me excluí e saí do grupo, né? Mas aí não excluí totalmente. Aí tive que pedir para ele, porque ele era administrador, que o povo estava mandando as coisas lá para mim. Está compreendendo? Então, quando verdadeiramente nós reconhecemos esse poder e essa autoridade genuína celestial, nós compreendemos as pessoas mesmo que elas não se tornam compreensíveis. Nós a amamos mesmo ela não merecendo ser amada. Nós a ouvimos mesmo ela devendo ser ignorada. Porque esse poder, essa autoridade que Deus quer nos dar, é um poder e uma autoridade de transformação, não de usurpação. E se você e eu buscarmos isso, se cumprirá tudo que Ele prometeu, porque Ele tem um nome para defender, um nome chamado Jesus de Nazaré. E aí, se você pensar que não tem aquilo que o mundo está te falando, você vai poder dizer igual o Paulo falou, ei, nós fomos escolhidos para ser a escória do mundo. Nós fomos escolhidos para não ter nada e para vocês terem tudo. Mas o meu Deus te enriquece agora. O que é que você quer? Vocês estão compreendendo? Então é esse poder e essa autoridade que nós temos que buscar.
E aí, quando nós formos humanamente imbuídos desse poder e dessa autoridade, nós não vamos usurpar ninguém. Pelo contrário, nós vamos ser agentes transformadores. Ó, a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E é interessante, porque aqui não fala também, olha só, quando nós temos poder e autoridade e intimidade com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo que tanta igreja evangélica, não a igreja cristã fala, porque nós não somos igreja evangélica, tá bom? Nós somos uma igreja cristã que crê no Evangelho e defende a fé evangélica. Aqui é claro, e há uma confusão, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui, quando acontece o batismo, não falam em línguas dos anjos, falam nas línguas maternas, porque ali tinha vários povos, para que eles compreendessem, entendessem as maravilhas e o poder de Deus. A línguas é um dom, não é uma testificação do batismo. A testificação do batismo é quando eu sou cheio e falo das maravilhas de Deus. Eu olho para a pessoa e falo: você é uma bênção. Eis que o Senhor diz que vai te dar graça, força. Porque Paulo diz: procura o melhor dom de profetizar. Seja a profecia revelada, ou seja profetizar a palavra. Dizer para o seu irmão: anima-te, fortaleça-te, o Senhor é contigo. Ou dizer assim, ó: rapaz, o Senhor me abençoou tantos com bens, que eu vou te dar a metade. Está lá em João, 1 João. Só quem é cheio desse poder e dessa autoridade partilha o que tem com aquele que não tem. Sem ninguém saber, cheio do Espírito Santo, chega assim: ei, irmão, o Senhor mandou te dar tanto porque Ele me falou que você está precisando. Mas como que você sabe? Eu busco Ele todo dia. Você crê nisso? Porque é o que está escrito. Ter esse poder e essa autoridade, essa intimidade, é obedecer a ordem. Vocês nunca vão ouvir, pelo menos de mim, creio que do pastor David também não, né? Ei, vende seu carro e traz aqui para a igreja. Nevermore. E também está escrito que quando você crê e desce as águas, você recebe o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, olha aqui, ó, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Quando o Império Romano estava dominando Israel. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor não se preocupou em dizer se os governos estavam errados ou estavam certos. Só ministrava: ei, cuidado, aquele que praticar injustiça vai colher injustiça. Aquele que subornar o meu povo, aceitar suborno,
pode ter certeza, no tempo certo eu vou pegar cada um. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, anjos. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos estão aqui. Por que você e eu não estamos vendo? Porque não estamos orando como Eliseu. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que aqueles que estão conosco são muito maiores que aqueles que estão lá embaixo querendo nos prender. Lembra da história lá de Eliseu e de Geazi? Provavelmente era Geazi. Quando o rei manda prendê-lo, chega lá uma guarnição de soldados, o jovem fica com medo, e aí, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí, os olhos dele se abrem e vê aquele monte de anjo. Pede para o Senhor abrir seus olhos. Eu estou pedindo. Você já pensou? Você pensa que o banco está vazio, né? Aí o Senhor abre os seus olhos, está cheio de anjo aqui, ó. Porque as escrituras dizem que eles queriam estar no nosso lugar, ouvindo o evangelho que salva, ouvindo o evangelho que liberta, ouvindo o evangelho que nos dá poder e autoridade para suportar todo o sofrimento, se é que nós não nos colocamos nele, toda a prova, se é que nós não nos colocamos nela, porque se eu e você nos colocamos, compete a nós orar, planejar e sair dela. Agora, se ele colocou, é porque coisas boas estão por vir. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir, em nuvens. Mas enquanto isso, vamos exercer o poder e a autoridade. Vamos olhar para aquela árvore ali e falar assim: seca-te. Vamos olhar para aquele monte e falar: transporta-te. Vamos olhar para o monte de Bartimeu que está por aí. Ei, lá está passando o pastor David, a Kelly. Eles têm o poder. Eu falo para o pastor David, acho que não havia nem necessidade, se Deus nos der poder e autoridade, de transmitir pelo YouTube, pelo Facebook. Porque se Deus usa nossas vidas para curar um cego que deve ter aqui em Terenos, um paralítico, ou para olhar para uma pessoa que está necessitada, falei: amanhã às 14 horas Deus está fazendo um Pix celestial na tua conta. Você está doido? E acontece. Você acha que ele não vai falar? Duvido. Eu penso que Deus me dá alguns dons, só que a gente não usa para que cresça o ministério, porque é Deus que dá o crescimento. Tem uma irmãzinha aqui que já testemunhou sobre isso. Quando o irmão dela passou por adversidade, esse poder e essa autoridade para abençoar, não para se autoproclamar, igual tem um monte aí, que o irmão mostrou um pastor, a esposa fica até brava, que eu vou lá olhar, que diz que tem o poder de Deus, e ele me perguntou: e aí, pastor, tem ou não tem? Eu falei: se Deus não me falar, eu vou usar o que ele falou. Quem não é contra nós, é por nós. Eu também poderia fazer igual ele, porque quando o irmão dela, o próprio médico falou: ó, o problema do seu irmão não é só psiquiatra, é possessão. Aí quando eu fui lá, ela ouviu de uma amiga: ah, tem um pastor Ivan, chama ele que ele vai. E lá eu fui. Primeira coisa, falei: pode soltar ele. Ele estava algemado lá, solta ele.
Aí quando o diabo me viu, falou, agora eu te pego. Aí já queria. Foi direto na minha perna. Agora eu acabo de quebrar ela. Quando eu sofri um acidente. Por que Deus deixou o diabo falar aquilo? Se ele me deixou ser acidentado, mas era para que a irmã visse que não era o irmão que estava lá, mas era o diabo. Pastor, o que tem que ver isso com poder e autoridade? É porque tem muitas pessoas andando na rua que não são elas. E Deus quer te dar esse poder e autoridade para você anunciar a salvação. Se você se preocupar com o reino dele, com a justiça dele, ele se preocupa em cuidar de você. Abra lá em Efésios, capítulo 1. E olha só, quando nós temos esse poder e autoridade, olha só tudo que Deus quer dar para nós. Preste atenção o que está escrito aqui. Se Ele fizer isso, ou se você pedir para que Ele faça isso, aí não há poder e autoridade humana que subsiste ao poder e autoridade que Ele já nos deu. Não vai nos dar, já nos deu. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lembra qual foi o prelúdio, a introdução? Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meditai nela, porque nela tem o poder de Deus. E declare ela, porque é ela que quebra todos os grilhões do poder das trevas. Aos santos e fiéis, não é qualquer um não. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então quero rememorar, você já é abençoado, mas ele diz que o reino dele é tomado por esforços, jejum e oração, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, para ter esse poder, essa autoridade tão almejada pelos homens, é só sendo santo e irrepreensível. Podemos orar como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então Ele já derramou sabedoria e entendimento. Então, Senhor, faça fluir essa sabedoria e esse entendimento, porque eu não estou me sentindo nem sábio e nem entendível. Faz acontecer. E isso é possível através do Espírito Santo que habita em nós. Então, Espírito Santo, faça fluir. Faça eu sentir. Aí eu vou decifrar todos os enigmas, todos os sonhos, todas as visões. Tem muita gente que vem até mim e fala: pastor, tive um sonho. Falei: primeira pergunta,
Você trabalhou demais ontem? Você correu demais ontem? Mas por quê? Pode ser pelo cansaço. Mas conta aí, vai que Deus revela. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas. Está nos faltando coisas? É porque nós não estamos sabendo pedir. Ou porque não estamos sabendo usar a sabedoria e o entendimento. Porque ele diz que tudo é possível ao que crê, não é? Cobraram ele. Ele falou para Pedro: é justo o rei pagar impostos? Ou o filho do rei? Não. Mas para que eles saibam quem sou eu, vai lá. O primeiro peixe que você pegar, abrir a boca dele. Interessante, eu não tinha percebido nisso. Por isso que tem que meditar. Não, na boca do peixe. Aí provavelmente depois Pedro devolveu o peixe. Ou senão falou para ele: tá aí as moedinhas que estão na sua boca. Abriu a boca e tinha 2 moedas. E aí? Por que não está acontecendo na nossa vida? Quero te chamar a atenção. Aonde está? Porque ele convergiu todas as coisas em Cristo, todas, não só as celestiais, mas as terrenas. De certo é porque eu e você não temos tido tempo com o Senhor para falar dos nossos sonhos, dos nossos planos. Senhor, enquanto o Senhor não falar a tua, eu tenho as minhas vontades para te falar. Eu tenho o meu coração para rasgar e para ter essa autoridade, esse poder para falar. Um exemplo, aqui nós temos irmãos, irmãs que são empresários, que são trabalhadores. Então por isso tem que saber qual é o seu dom. Não é ser vergonhoso trabalhar na lavanderia. Não é ser vergonhoso trabalhar na limpeza. Se esse é o dom. Mas aí seu sonho: Senhor, eu quero ter um hotel para te glorificar. Tudo não é dele? Nós não pregamos isso aqui, mas nós pregamos que ele é Senhor de tudo. Mas depende de você saber qual é a vontade dele, para você não se frustrar. Como nós ministramos e lembramos de um amigo que falou, interessante, ele ama ser pedreiro, e poderia ser construtor no sentido de ser o próprio. O homem sabe fazer tudo. E aí ele veio desentupir lá a fossa de casa, lá os encanamentos. O homem inteligente mesmo. Aí ele falou assim: pastor, quem nasceu para ser lagartixa, não adianta, não vai ser um jacaré. Pode esticar, pode puxar, mas vai ser lagartixa. Mas vai ser uma lagartixa feliz, quem sabe mais lindo do que um jacaré. Porque você viu, quando você tem esse poder, essa autoridade em Deus, de saber discernir na graça dele, no poder dele, você não se preocupa com nada, porque ele diz que ele é o nosso bem maior. Ele não escolheu os levitas? O que ele falou para os levitas? Ele deu terra para todo mundo. Chegou nos levitas e ele falou: vocês não vão ter nada, mas não vai faltar nada, porque eu sou a sua herança. Já pensou se você for um levita? Mas quando você quiser ir lá em Miami Beach, se é o seu sonho, você pode ir. E lá em Orlando, como virou agora febre, né? Todos os pastores que Deus tem abençoado quer abrir uma igreja em Orlando. E eu não, eu já quero ir lá para a África.
Eu quero ir lá para a Etiópia. Eu quero ir lá para o Haiti. Mas com esse poder e essa autoridade. Para chegar lá, repreender se porventura é o poder das trevas que está dominando lá, sem o Senhor mandar, ou o Senhor deixou, e fazer aquele lugar crescer, porque aquele lugar é lugar de bênção, mas está sobre maldição. Você já pensou nisso? Ó, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Aí poderia dizer, onde há livre-arbítrio aqui? Ei, Jonas, vai lá profetizar. Ele escolheu não ir. Por causa dele, um monte de gente quase que morreu. Teve livre-arbítrio? Ó, Senhor, diz aí, qual é o teu plano? Porque eu já fiz tantos planos. Quando eu penso que o negócio vai dar certo, o negócio vai dar errado. Estou desalinhado do teu plano, porque ainda não tive discernimento, percepção de saber como flui esse poder e essa autoridade. Como é essa história de que tudo convergiu no Senhor. Então eu também me converjo no Senhor. Então me mostra para onde devo ir. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, aí, ó, o selo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então eu e você temos que ser o louvor da glória de Deus. Senhor, eu não aceito nada mais, nada menos de que ser o louvor da sua glória. Aí você pode falar para ele aonde eu moro, quem me conhece, nem que o Senhor me dê por 10, 20, 30 dias, para que eles vejam que eu sou o louvor da sua glória, para que eles saibam que esse poder e essa autoridade que habita em mim é capaz de descobrir onde estão os tesouros escondidos e as riquezas que serão reveladas. Você crê nisso? Você está compreendendo? Está muito rápido? Você está tendo a percepção? Nós não podemos querer nada mais, nada menos do que isso, mas para isso é necessário orar, para isso é necessário clamar, para isso é necessário ter tempo com Deus. Ter tempo com Deus. Eu estou buscando ter esse tempo, porque eu tenho falado, Senhor, já estou com 53, estou indo para os 54, então eu quero que isso seja verdade na minha vida, porque o Senhor não é o Deus da mentira, o Senhor é o Deus da verdade. Dá-me a graça de responder para qualquer pessoa que perguntar, que o Senhor é o poder, que o Senhor é a autoridade. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, então outro segredo é o amor. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Então oremos uns pelos outros. Aqui cai por terra também, quando tem o poder e a autoridade, é com um monte de crente fala, ai, o crente 6 horas, só fica falando, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Não, nós temos que orar uns pelos outros. Você tem orado por nós? Porque nós temos orado por vocês.
temos que orar uns pelos outros, copiosamente, em todo o tempo. Aí esse poder e essa autoridade que destrona governantes, que dissipa trevas, que atrai tudo aquilo que ele prometeu, que não seríamos nós que o alcançaríamos, mas é ele que nos alcança com as suas bênçãos, e ela nos persegue, e nossos celeiros transbordam. Quem aqui precisa pagar a conta? Eu sou um. E ele diz que nós não deveríamos nada para ninguém. Ele diz que nós não teríamos para emprestar para pessoas, mas para nações. Isso é conhecer o poder e a autoridade dele. Por mais que os influencers, os artistas fazem festas, quem deles já fez festa ou já alimentou 5.000 pessoas? Ninguém. Mas ele já. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. É isso que eu tenho orado por nós, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável, olha só, incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então nós, como igreja do Senhor, porque eu tenho visto muitos irmãos reclamarem que a culpa está sendo de quem? Não é do governo? Que essa crise que está aí é por causa do governo, não é? Não. É porque não estamos orando então. Porque ele está acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então Deus fez todas as coisas para nós. É só nós consultarmos Ele, o que é que Ele quer que nós venhamos ter nesse tempo, nessa época, para que os nossos corações não fiquem lá afligidos com nada, muito menos com coisa alguma, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Então, se eu e você tivermos esse poder, essa autoridade, o que nós vamos ter? Sabedoria, conhecimento, discernimento, percepção, e não vamos preocupar com nada, a não ser nos dispor para orarmos. Claro que não significa que vamos sofrer as consequências de pessoas que não temam o Senhor, mas nós passaremos por qualquer prova, por qualquer aflição, por qualquer governo, dando glória a Deus. Se for necessário, como ele já disse que os anjos estão aqui, ele vai mandar o anjo te trazer o maná. Ele vai mandar o anjo te entregar coisas, porque todas as coisas são deles. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não precisa de nenhuma coisa a não ser do Senhor das coisas. Amém? Vamos ficar de pé?
Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças porque todo poder e autoridade está nas tuas mãos. Nós queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor é Senhor de nossas vidas. Nos ensina a nos desprendermos. Nos ensina a nos aquietarmos na tua presença. Nos ensina verdadeiramente a render os nossos corações totalmente ao Senhor. Então que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos dando esse poder, essa autoridade que foi conquistada por Jesus de Nazaré. Aqui estamos nós como a tua igreja, então capacita-nos, flua por intermédio de nós com esse poder e com essa autoridade. E continue conosco, nos abençoando, nos prosperando, nos sarando, nos curando e nos dando forças para ficarmos inabaláveis na tua presença, em nome de Jesus. Da glória, vindo com seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém? Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.